Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à sexta aula da nossa playlist de Física Óptica Geométrica. Nessa videoaula vamos estudar a translação e rotação de um espelho plano. Vamos começar com a translação de um espelho plano. Então, se eu tenho um espelho plano e coloco um objeto em frente a esse espelho plano, vai gerar uma imagem. Sabemos desde as aulas anteriores que a distância do objeto para o espelho é a mesma do espelho para a imagem. Então, o objeto vai ser nossa referência, ele vai ficar fixo. Observe que a distância do objeto para o espelho eu chamei de A e, obviamente, a distância do espelho para a imagem também vai ser A. O que é que acontece se eu transladar esse espelho plano? Gente, transladar um objeto é você mudar ele de posição sem rotacionar. Nesse caso, eu vou transladar o espelho para a direita. Então, veja que eu transladei esse espelho para a direita. Então, ele mudou de posição. Ele caminhou uma distância D para a direita. Então, se ele caminhou uma distância D para a direita, o que é que aconteceu com a imagem? Obviamente, se o espelho está ficando mais longe do objeto, a imagem vai ficar ainda mais longe do espelho. E aí, a translação da imagem, eu não sei quanto mede, eu vou chamar de x. Então, x vai ser a translação da imagem, porque se o espelho transladou uma certa distância, a imagem também transladou uma outra distância. E eu quero saber qual é a relação entre a translação da imagem e a translação do espelho. Translação da imagem eu estou chamando de x, translação do espelho eu estou chamando de d. Então, qual é a relação entre x e d? Para isso, observe que eu estou colocando a distância A mais a distância D, que é a nova distância do objeto para o espelho, e obviamente a nova distância do espelho para a imagem também é A mais D. Observe que a medida dessa linha aí de cima, A mais X, vai ser igual à medida dessa linha de baixo, que é A mais D. Com isso, é só você fazer a igualdade entre essas duas dimensões, certo? A mais D mais A. Então, temos aqui uma equação, vou cancelar 2A da direita com 2A da esquerda, ficando apenas x igual a 2D, beleza? Então, a relação que a gente acabou de encontrar foi o seguinte: a translação da imagem é o dobro da translação do espelho. Então, se o espelho transladar D, a imagem vai transladar 2D. Essa é uma relação importantíssima. E isso tem a ver também com a velocidade. Então, se a imagem percorre o dobro da distância do espelho em um mesmo intervalo de tempo, isso significa que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Isso é muito fácil de comprovar porque temos a relação x igual a 2D. X é a distância percorrida pela imagem e 2D e D é a distância percorrida pelo espelho. Se eu dividir os dois membros por ΔT, vamos ter x deslocamento da imagem dividido por ΔT, D deslocamento do espelho dividido por ΔT. Ora, deslocamento dividido por tempo vai ser velocidade. Então, o primeiro membro está me dando a velocidade da imagem e o segundo membro está me dando duas vezes a velocidade do espelho. Então, temos uma outra relação importantíssima. Ok? Dessa forma, vamos agora ver rotação de um espelho plano. Primeiro, vamos ver a rotação do raio refletido. Vamos ter inicialmente um espelho e vamos ter um raio incidente no espelho. Ora, o raio incidente vai gerar um raio refletido. E a propriedade que a gente conhece desde a aula anterior, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Beleza? Obviamente que faz com a normal. Observe, vou rotacionar o espelho sobre um ângulo alfa. Rotacionei alfa. Observe que na medida que eu rotaciono o espelho, o raio refletido também vai ser rotacionado. Observe que o raio incidente vai estar fixo, ele vai ser o mesmo, o que vai mudar vai ser o raio refletido. Observe mais uma vez, na medida que eu estou rotacionando o espelho, o raio refletido também vai ser rotacionado. E aí isso já pergunta, qual é a relação entre o ângulo de rotação do espelho com o ângulo de rotação do raio refletido? Quando o espelho gira de um ângulo alfa, o raio refletido gira de um ângulo 2 alfa. Essa é a relação.
E isso vai me dar também a rotação da imagem. Então, vou ter a mesma situação. Eu tenho um objeto P, onde esse objeto vai ser refletido no espelho, né, de acordo com as propriedades, né, vistas na aula anterior. Esse ponto P vai gerar uma certa imagem que eu vou chamar de P'. Ok? Obviamente, essa imagem é virtual, como visto na aula anterior, que é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Certo? Daí eu vou rotacionar o espelho de um ângulo alfa. A pergunta é de quanto minha imagem rotacionou. E a relação, obviamente, vai ser a mesma encontrada anteriormente. Que se o espelho gira de um ângulo alfa, a imagem gira de um ângulo 2 alfa. Tranquilo? Então, quando o espelho gira de um ângulo alfa, a imagem do objeto gira de um ângulo 2 alfa. Esse fato pode ser demonstrado através do conceito de arco capaz. Então, a gente tem que lembrar das aulas de geometria plana. Então, temos aí um ângulo escrito alfa e temos um ângulo central 2 alfa. Né? Da geometria plana, a gente sabe que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito na circunferência. Tranquilo? Com esses conhecimentos, vamos resolver exercícios. Questão número 1. Um espelho plano fornece uma imagem de um objeto situado a uma distância de 10 centímetros do espelho. Então, a situação inicial, que eu vou colocar aqui, a situação de antes. A distância, né, do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a imagem. A questão diz que a distância é de 10 centímetros. Então, 10 centímetros para cá, 10 centímetros para cá. Observe que aqui é o objeto e aqui é a imagem. Então, inicialmente, a distância entre o objeto e a imagem é 10 mais 10, que é 20. O que foi que aconteceu? Afastando-se o espelho 20 centímetros em uma direção normal ao seu plano. Essa é a direção normal do plano, forma 90 graus, ou seja, paralelo ao eixo horizontal. Então, o espelho estava aqui e deslocou uma distância de 20 centímetros em direção à sua normal. Ok? Com essas informações, que distância separará a antiga imagem e a nova imagem? A nova imagem está aqui. Ela quer saber qual é a distância do objeto, né, antigo com a nova imagem. Olha, qual é a distância daqui para cá? Era 10. Ou seja, depois que o espelho se deslocou 20 centímetros, a distância do objeto para o espelho agora vai ser 10 mais 20, que é 30 centímetros. Obedecendo às leis já conhecidas das aulas anteriores, a distância do objeto para o espelho é a mesma do espelho para a imagem. Então, aqui também vai dar 30 centímetros. Então, a resposta, nesse caso, vai ser 30 mais 30, que é a distância do objeto para a nova imagem, o que dá 60 centímetros. Respondida a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte, um espelho plano vertical desloca-se com a velocidade de módulo 6 metros por segundo, afastando-se de uma pessoa que está parada em relação ao solo. Determina o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo, em relação ao espelho. Então, temos aqui, sei lá, a imagem, né? Não desenho muito bem, vamos estar só uma representação. De acordo com o que a gente viu agora há pouco, vamos ter o espelho com a velocidade do espelho é de 6 metros por segundo. Com isso, qual é a velocidade da imagem? Ora, a gente viu agora há pouco que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Tudo isso aqui em relação ao solo. Então, a velocidade da imagem vai ser de quanto? 2 vezes 6, que vai dar quanto? 12 metros por segundo. Então, a velocidade da imagem é de 12 metros por segundo. Agora, essa daqui é a letra A, tá? A letra B pergunta a velocidade da imagem em relação ao espelho. Então, vamos ter aqui o que a gente chama de velocidade relativa. No caso, a velocidade da imagem em relação ao espelho. Observe que
aqui é como se eu estivesse numa corrida. Minha imagem está com a velocidade de 12 metros por segundo e atrás da minha imagem está o espelho querendo me acompanhar, mas está apenas com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, qual é a velocidade relativa? De quanto eu estou ganhando? De quanto minha imagem está ganhando do espelho? Ora, para fazer isso, de acordo com os conhecimentos de cinemática, certo? Inclusive, temos uma playlist aqui de cinemática que vocês podem assistir, tá bom? Então, vamos lá. A velocidade relativa é a velocidade da imagem menos a velocidade do espelho. Então, a velocidade da imagem é 12, menos a velocidade do espelho, que é 6. Então, a velocidade é relativa. A velocidade da imagem em relação ao espelho é 12 menos 6, que dá 6 metros por segundo. Tranquilo? Então, feita a segunda questão, vamos para a terceira questão. Questão número 3. Essa questão é a aplicação direta da fórmula de rotação do espelho que a gente viu agora há pouco. Então, vamos lá. Um raio de luz incide no espelho plano. Gira-se o espelho de um ângulo alfa. Tá aqui, ó. Girou o espelho de um ângulo alfa em torno de um eixo que pertence ao espelho e é perpendicular ao plano de incidência de luz. O ângulo formado pelos raios refletidos antes e após a rotação é de 40 graus. Observe que temos aqui o raio refletido antes, que é o R1, e o raio refletido depois, que eu rotacionei o espelho, que eu chamo de R2. Então, esses raios refletidos formam um ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo delta, que é de 40 graus, como colocado aqui na questão. Determine qual é o ângulo alfa. Ora, sabemos que esse ângulo aqui, formado pelos raios refletidos, o antes e o depois, é igual a 2 vezes o ângulo de rotação do espelho, que é alfa. Ora, o delta foi 40 graus, que é igual a 2 alfa. Ora, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 40 dividido por 2 é igual a 20 graus. Esse é meu ângulo alfa procurado. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tamo junto. Te espero na aula de número 7. Valeu e até lá.